Graça e paz, amados. Todos podeis profetizar. Já diz lá em 1 Coríntios 14:31. Hoje não tem esse negócio de pastor ser melhor que bispo, apóstolo. Apóstolos só existiram lá na época após os evangelhos. Lá sim, o último apóstolo a ter revelações, foram nove revelações dos mistérios, e somente foram revelados a Paulo. Hoje não tem esse negócio de eu tive uma revelação especial, Deus me revelou. Isso é uma clara característica de um falso profeta. Todos podeis profetizar, eu, você, basta que você esteja em comunhão com o Senhor. E profetizar não é ter uma revelação nova que veio do além, de uma hora para outra. Profetizar é ler a palavra do Senhor. Quando você está lendo em voz alta, você está profetizando da tua boca. Eu, você, qualquer um podemos profetizar. Assim diz a palavra do Senhor. Tem muitos entulhos doutrinários por aí que dá pena de se ver. Então, quem lê a palavra, entenda. Amados, toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada, verdadeiramente inspirada por Deus. E quando lá é dito, o próprio Senhor Jesus disse, em verdade vos digo. Ou no Velho Testamento costuma-se muito dizer também, assim diz o Senhor. Não é que ela é mais inspirada que outras, é porque está querendo dizer, dá uma relevância ao assunto, ou seja, que isso é muito importante. Risco da tua salvação estar em pauta, ganhar ou não ganhar a salvação. Então lá em Jeremias 9:23, assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Senhor com letra maiúscula, assim é chamado o nosso Pai Celestial. E faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Assim diz o Senhor. Portanto, então, entendamos, amados, nenhum homem se glorie na sua força, na sua riqueza, na sua sabedoria, na sua poupança, na sua empresa que está próspera. Os dias aqui estão contados. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Será que a sua noite é ao escurecer? Será que é daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a uma década? Faz diferença isso para você? Ou você quer encontrar com o Senhor imediatamente? Ele lhe oferece uma coisa, um banquete gratuito, de graça, dádiva, presente de Deus. Por que não aceitar? Essa é a verdadeira inteligência. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Lá em Provérbios, assim o diz. Ó, pensai nas coisas lá do céu. Tem um hino lindo que diz assim. Isso está lá em Colossenses 3, de 2 a 4. Leiamos Colossenses 3, de 2 a 4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, e em glória. Aleluia, que maravilha que é ler a palavra do Senhor e crescermos em sabedoria, a verdadeira sabedoria que é o temor ao Criador dos céus e da terra. Verdadeira sabedoria, temor do Senhor. Provérbios 9:10. E devemos também, amados, para entender o propósito de Deus aos homens, é começarmos não sabendo o quanto o homem é pecador, mas o quanto Deus é santo. Conhecer os atributos de Deus, entender
saber e ter comunhão com Ele. Aí o Espírito Santo abre-nos a mente para entendermos toda a palavra que é inspirada por Deus. Aos domingos, Paul Washer costuma dizer que é o dia de maior idolatria. Por que isso? Porque os homens, a cristandade, que não lê a palavra de Deus profundamente, costuma fazer o Deus segundo os seus próprios princípios. O Deus aquele, eles não querem o Deus que castiga, eles querem o Deus abençoador, eles querem o Deus da bênção. É óbvio que ele é bênção, só que a igreja da dispensação atual já recebeu todas as bênçãos lá de Efésios 1:3, porque vós recebestes todas as bênçãos dos céus celestiais. São estas bênçãos que eu quero para mim. E você, está procurando o que na palavra? Lá em João 4:23, nos ensina coisas lindas. João 4:23, que maravilha que é ler a palavra do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de coração, corpo, força, alma e entendimento. Não é procurando uma prosperidade, uma curazinha, que quando Deus resolve não te dar, você sai aborrecido, querendo abandonar todo o evangelho. Não é por aí não. Deus não é um Deus de barganha, que você vai levar o seu dízimo, sua oferta, e eu ouço muitos clérigos e muitos indoutos dizendo aí, imputa, exija a sua bênção, você trouxe o dinheiro, empurra Deus na parede, eu decreto a bênção, eu decreto a cura. Tem gente que acha que se sente, dá até vontade de rir certas coisas. Esse da televisão aí, que começa com a letra R, a rede de TV, eles fazem Deus uma máquina, tipo aquela de refrigerante, que você coloca uma moedinha, sai o prêmio, sai o refrigerante do outro lado. Ai, tem gente que é difícil. A lei de Deus é a expressão da justiça dele próprio, ou seja, que ele é justo. Antes de ser justificador, ele é justo. E ele odeia o pecado. Ele não pode estar perto de pecado. Se o pecador, do jeito que tiver, com esses pecados, sem passar pela cruz do Gólgota, a cruz da caveira, você, meu amado, você será fulminado com a presença e a luz de Deus. Moisés, lá no Monte Horebe, quis ver a Deus. Ele, que estava próximo à santidade. O que Deus falou para ele? Moisés, além de tirar as sandálias dos seus pés, porque os lugares que pisas é santo, só me verás de costas. Parece até ironia. Moisés conseguiu ver a luz que clareava o ambiente no qual Deus estava presente, somente de costas, porque até ele, que estava ali, era um amado do Senhor, seria fulminado se olhasse para a santidade de Deus. É esse Deus que nós estamos falando aqui, amados. Então Adão e Eva pecou quantas vezes? Lá, pecado de desobediência. One time, uma vez, e foram expulsos do paraíso, expulsos da presença do nosso Senhor. Essa é a santidade na qual nós estamos expressando aqui. No dilúvio, amados, quantas criancinhas morreram no dilúvio? Quantas pessoas que se julgavam mais ou menos bons, ou seja, de acordo com a lei dos homens, se julgavam ser merecedores de tal forma, todos morreram. Sodoma e Gomorra, não sobrou um injusto. Olha como que Deus odeia pecado, tem relia contra o pecado. É esse Deus que a Bíblia te chama, venha para Ele. Como você acha que você vai conseguir chegar na proximidade dEle? A não ser pela cruz do Monte da Caveira.
Deus, quando te olhar, vai ter que ver uma cruz bem grande assim em você. Deus, quando te olhar no julgamento, para você não ser julgado, Ele tem que te olhar e ver o Filho dele em você. O quanto de Cristo você tem, o quanto de Cristo você está absorvendo na palavra dele. É o único, não tem outro caminho para se salvar. É Cristo Jesus, Jesus Cristo, o justificador do homem. Essa é a boa nova, esse é o evangelho a qual a palavra nos oferece. Você quer? Você está se alimentando dessa palavra? É de graça, não custa nada, não custa dízimo não custa ir na igreja, não. Nós vamos nos encontrar com nossos irmãos para a gente ter a comunhão com os mesmos e participarmos e alimentarmos da palavra, mas isso não salva. Sua melhor obra aqui na terra, o dia que você foi mais bom, mais misericordioso, doou o máximo do que você pôde, se ajoelhou, jejuou o dia inteiro, nada disso vai te ajudar para colaborar para a tua salvação. Foi única e exclusivamente Cristo. Se você colocar Cristo e mais qualquer outra coisa, você está sujando a tua salvação, e com esse cheiro de pecado você não chega ao Pai. Maria, mulher virtuosa, era uma mulher que andava nos caminhos do Senhor, foi escolhida para gerar o nosso Senhor, uma mulher santa no sentido de estar separada para Deus, mas Maria pecou e Maria não salva. Já dizia o nosso saudoso Nelson Ned, que já partiu dessa para o nosso Senhor. Então, amados, todos os anos esse país tem uma coisa chamada carnaval. Carnaval é a festa da carne, ou seja, promiscuidade, bagunça, ou seja, distante da santidade de Deus. Será que a mão de Deus está pesando por causa dessas coisas? Será? Para pensar. E, portanto, tudo que a lei diz é para quem estão sobre a tutela, ou seja, condicionados à lei, debaixo da lei. Com isso nós vamos ler Gálatas 2,16. Gálatas é a minha carta, a carta preferida, que anuncia o evangelho da salvação da graça, revelado a Paulo, e somente a Paulo, os mistérios revelados a Paulo. Gálatas 2,16 nos diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Quem lê entenda, não, negativo. Quem pensa que está andando na lei, cuidado, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aqui, um lado diz o que não é, e logo em seguida diz o que é, e o que é, e é o único que é, Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé no mesmo Cristo, e não por obras da lei. Ele repete, para que entre na cabeça de quem não entendeu. Pois por obras da lei, ninguém, nobody, será justificado, ou seja, somente em Cristo. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constitui transgressor. Paulo dizendo: porque eu mediante a lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, quem aceitou Cristo foi crucificado, julgado e condenado com Ele lá naquela cruz. Eu aceitei e sobrecaiu sobre mim essa justificação. Isso é o Evangelho. Isso são as boas novas do Evangelho. É isso que nós temos que crer. É simples. Uma pessoa que tem pouquíssimo estudo consegue entender. Às vezes a graça, amados, não é difícil de entender, não é difícil de aceitar. É difícil, sabe o quê? De engolir goela abaixo. Porque você fica colocando a doutrina na frente da palavra de Deus. Jamais, doutrina nenhuma poderá ser colocada na frente de Deus. Por quê? Por mais próxima à perfeição da palavra que ela esteja, ainda assim será doutrinas de homens. Doutrina de Deus é a palavra, e somente a própria. Então, Deus não deu a lei para salvar o pecador. A lei veio para condenar,
para mostrar o quão pecadores nós somos, quão aprofundados no lamaçal do pecado nós estávamos, quão distante de Deus nós estávamos. Ela veio para calar a boca do ser humano arrogante, prepotente e medíocre. A mediocridade do mundo há pensamentos que dizem: saia da sua mediocridade e deixa a ambição profissional, educacional te possuir. No mundo é assim, você tem que sair da mediocridade, ou seja, da média. Medíocre é aquele que acha que tudo tá bom. Ah, tá bom, eu já ganho o salário mínimo, eu vou viver assim, tá bom, não quero correr atrás de nada. O mundo te aconselha a crescer, 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 galgar cada vez mais sucessos financeiros, de fama, de dinheiro, etc. Na Bíblia, a Bíblia aconselha você sair da mediocridade e descer na humildade, colocar-se, ser pobre de espírito, reconhecer que a salvação só está na graça de Cristo, não em você próprio. Jamais se sinta aquele que vai ao monte orar e sai falando que jejuou, que orou, que vai no monte. Só dele ter falado isso aí, já vê que não tem santidade nenhuma ali. A Bíblia diz: quando você for jejuar, quando orar, entra no teu quarto e em secreto faça com Deus, que Ele te abençoará. E não tente demonstrar isso para ninguém, é só entre você e Deus. Não há amor na graça, olha lá, não há amor na lei, amor somente na graça. A lei era para mostrar o quão profundados ao pecado nós estávamos. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldito aquele que esteja na lei. Sabe por quê? Como que você conseguiria, suposição, se justificar na lei? Sabe como? Obedecendo às 613 ordenanças do judaísmo, os 10 mandamentos, não no legalismo, mas de coração, corpo, alma e entendimento, e os 2 mandamentos reduzidos em 2 que Jesus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ninguém, a não ser Cristo, conseguiu cumpri-la. Por isso que a graça tem que nos recair, para que nós possamos ser justificados em Cristo Jesus. Quem ler, entenda. O que preciso ser para ser salvo pela lei? Perfeito, perfect, desde o primeiro segundo que você nasceu até o último segundo que você for dar o seu último suspiro. E isso é impossível para o ser humano. Por isso que entendamos que houve a necessidade de Cristo descer lá de cima e vir aqui fazer toda a obra propiciatória, porque todos, sem exceção, estariam condenados. O melhor dos judeus, e eu e você, estaríamos condenados se Cristo não viesse aqui nos salvar. Aí leva-nos ao entendimento do que foi a obra perfeita, abrangente, atemporal, completa de Cristo na cruz. Absolutamente perfeito para ser salvo na lei. Em palavras, pensamentos e obras, nenhum pecadinho, nenhum pensamento mau. Às vezes a gente acha que consegue, mas quando chega na cobiçar isso, cobiçar aquilo, ninguém consegue. Você diz que pecados da cobiça você se arrependeu profundamente? Você é mentiroso, você não se arrependeu. Cobiça é pecado cotidiano, periódico, de hora em hora, de dia em dia. Aí você hoje diz que se arrependeu de um pecado da cobiça que cometeu ontem, sabendo que vai cometê-lo amanhã. Isso é arrependimento? Não. Então devemos nos colocar lá embaixo, como um verme que precisa ser salvo por Cristo. Aí sim nós entendamos qual foi a obra dele, por que ele veio. Porque nós não conseguimos andar na perfeição exigida, a qual é exigida para chegarmos diante do Pai. E por que a lei foi dada? Para calar a boca do arrogante, do prepotente que se acha o tal, que Cristo só fez a metade da obra, que o restante é a minha parte. É para calar a boca desse mesmo, que se acha alguma coisa, se acha um pouquinho bom, e acha que esse pouquinho bom é suficiente para chegar no céu.
Como que conseguimos ficar 100% justo, purificado? É através do sangue da cruz de Cristo. Você se entrega a Ele, aí Deus te dá um documento legal, um documento forense, de validade, assinado e bordado com o sangue de Cristo. Aquilo ali aplaca a ira do Deus vivo. É a única forma de você chegar diante do Pai. E eu vejo lá muitas denominações, entre aspas, evangélicas. Aí você entra, chega lá dentro, você vê uma cruz vazia, até certo, mas um altar, geralmente 1 metro, meio metro de altura, lá no fundo, onde ficam os clérigos, os indoutos, pastores. Às vezes uma cadeira mais bonita, maior, tipo um tronozinho, induzindo que aqueles ali seriam mais importantes que os outros que estão atrás. Todos pecaram, todos destituídos estavam da glória de Deus, a não ser após que Cristo morreu, e para quem o aceitar, ser revestido dessa justiça. Então essa arrogância, essa prepotência, essa jactância, esse desejo de demonstrar nessas denominações que uns são superiores aos outros, isso é um gravíssimo pecado, uma falta de humildade, requisito essencial para entrarmos na graça, para entrarmos na santidade do nosso Senhor. Então, quem lê, aprenda. E o pastor, esses pastores que se dizem melhores, tanto é que eles ficam nesse patamarzinho no fundo das denominações, eles pregam muito o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que o pastor, para ter acesso a esse pastor, nós devemos ter acesso primeiro ao Cordeiro, do Salmo 22, um salmo anterior. Vamos ler o Salmo 22 para entendermos por que é necessário chegarmos ao Salmo 23, primeiro, tendo que passar pelo Salmo 22. Salmo de Davi, um salmo profético, 1000 anos antes de Cristo vir, morrer e ressuscitar aqui. Davi já o conhecia, porque ele é o início, o princípio e o fim, e Davi já dizia 1000 anos antes, de agora são 3.000 anos antes: Deus meu, por que me desamparaste? Davi falando as palavras de Cristo na cruz. Porque se acham longe de minha salvação e as palavras do meu bramido, ou seja, Senhor, eu estou pedindo ajuda, reclamando, lamentando aqui, e Tu, Senhor, está me abandonando nesse momento que eu mais preciso de Ti. Jesus falando: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. A tarde inteira, do meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus chamando pelo Deus dele, e ele não respondia, porque assim deveria ser. Eu fico imaginando esse momento das 3 horas de trevas, Cristo na cruz, aquela dor, aquelas dores que Cristo sentia. Eu fico imaginando tamanha, quanto maior foram as dores do Pai, que ter que virar as costas para o seu filho naquele momento. Para mim doeu muito mais no Pai do que no Filho naquele momento. Sabe por quê? Ele estava fazendo aquilo por amor a mim e amor a você, e imputando o nosso pecado no Filho dele, e ele tinha que estar ausente daquilo que Cristo passou. Sabe por quê? Porque ele é santo, santo, santo. Ele não poderia ter acesso aos pecados que Cristo estava carregando na cruz ali, os meus e os teus, os nossos pecados. E você, já agradeceu ele por isso? Tanto o Pai quanto o Filho fez muito por nós. Basta reconhecermos, crermos e aceitar esse sacrifício de Cristo na cruz. Continuando: contudo tu és santo, Senhor, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, Abraão, Isaque, Jacó, e tu está me abandonando. Eles confiaram em ti e tu os livraste, Senhor, mas eu sou verme, opróbrio dos homens, ou seja, o lixo dos homens. Ele estava se igualando a mim e a você, para suportar a ira de Deus, para apaziguar a ira do Deus vivo.
A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que vêm zombam de mim. Aleluia! É muita obra propiciatória para tão imerecido pecador. Muitos dizem: eu sou uma boa pessoa, eu não bato na minha esposa, o meu vizinho bate, nunca matei ninguém. Hitler matou tanta gente, nunca matei, nunca roubei. Só que, amado, essa é uma definição muito pequenininha da justiça, porque Hitler não é um padrão de justiça, seu vizinho também não é, o juiz da sua cidade, o presidente, também não é. Sabe qual é o padrão de Deus? Jesus Cristo. E Isaías 64:6 diz assim: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. É assim que Deus compara a nossa justiça humana em comparação com a dele. Diz lá as traduções: pecado é a transgressão da lei. Esta, amados, não é uma melhor tradução, porque todas as traduções da Bíblia foram tiradas do Velho Testamento do hebraico, o Mateus em aramaico e o Novo Testamento restante em grego. Portanto, as traduções tem várias, já tem 4 ou 5 traduções. Esta não é melhor porque transgressão da lei, presume-se que precisaria haver uma lei para ser transgredida, mas nem sempre houve lei. Antes de Abraão, lá na época de Adão, na época de Abel, não tinha lei. E por que então Caim sabia que errou quando matou Abel? Por que Adão soube quando errou, pecando no pecado da desobediência? Por que todos eles lá, antes da lei, sabiam? Porque havia pecado, mera tradução, pecado é transgredir a intenção, os princípios da lei. E hoje nós não estamos debaixo da lei, mas tem os princípios que ficam corroborados ao que estamos dizendo aqui. 1 João 3, 4 a 9. Carta de João. 1 João 3, 4 a 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entende-se aqui os princípios, a intenção, o desejo da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, em Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Ou seja, seguirmos são os princípios da lei. Se você disser, eu fui uma boa pessoa, Jesus te julgará através disso, sabia? Quem chegar lá se julgando, estar no nível já bom para agradar a Deus, Jesus mostrará a ti todos os pensamentos maus que você teve, toda palavra, pensamento e obra. Mas se você falar, não, eu não sou nada, todas as minhas esperanças foram depositadas no teu filho, Senhor, aí você vai quebrar Deus, aí você quebra, que ele vai lembrar o que o filho dele fez por ti. Ele vai virar para Cristo e vai falar, Cristo, explique-se, advogado deste. E Cristo vai dizer, você lembra, Pai, aquelas 3 horas de trevas, o quanto eu sofri, o quanto eu me senti abandonado por ti, foi por ele que eu morri. Aquele sacrifício, o sangue, até a última gota de sangue minha derramada, foi para salvar estes meus irmãos. Você quer ser irmão de Cristo? Você quer? Você deseja? Tem esse desejo? A receita já está dada aqui na palavra de Deus, aceitar e crer. Na lei Deus provará o erro, a justiça imunda de todos que se acham tais, para provar através da lei, como diziam os profetas. Eles esclarecem da seguinte forma, Isaías 45, 23,
Diz assim a palavra do Senhor: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua se dobrará. Salvos e não salvos. Os salvos com o maior prazer. Os não salvos, porque quando tiver o julgamento, Deus mostrará todas suas palavras, pensamentos e obras. E todas aquelas vezes que você teve a oportunidade de aceitar Cristo e você não aceitou, você que não aceitou Cristo, neste julgamento vai se dobrar o seu joelho à força, reconhecendo, e a sua boca vai confessar: realmente foi feita justiça comigo. Quantas oportunidades de aceitar Cristo eu tive e eu não aceitei. Você vai para o inferno feliz, sabendo que justiça foi feita. Aí você vai suportar a ira do Deus vivo lá naquele inferno. Filipenses 2:10, só coisas maravilhosas. Filipenses 2:10, Filipenses, Colossenses, Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tanto mortos quanto vivos, salvos e não salvos. Eu quero dobrar o meu joelho como salvo em Cristo Jesus. Mas vem a boa notícia, a graça do nosso Senhor. Pela lei? Não, there is not. Não tem salvação pela lei. Não, quem lê entenda. Somente pela justiça da cruz, ok? Ok? Faz isso para mim assim, ok? A lei dizia: não olhem para mim, olhem para aquele que eu estou apontando, olhem para a seta que eu estou direcionando. A cruz do Calvário, o morro do Gólgota. Não olhem para mim que eu não salvo. Eu não tenho misericórdia, eu tenho condenação. Olhem para a cruz de Cristo. É maravilhoso. Esses são os princípios da lei. Olhem para Jesus, a cruz do Monte da Caveira, a cruz do Gólgota. Lá está o único Salvador. A lei foi sombra, foi seta de direção para onde devemos seguir, olhar e depositarmos nossa confiança. Os judeus diziam: somos os melhores porque tivemos a lei veio para nós, então nós somos especiais. Só que lá em Lucas 12:48 diz assim, Paulo falando: a quem muito foi dado, a muito será cobrado. Eu quero estar só debaixo da graça. Portanto, os judeus são tão culpados quanto qualquer um de nós. Ninguém é melhor, ninguém. Isso tudo, amados, serviu para mostrarmos a nós quem é o verdadeiro Salvador. Diz Paul Washer: Jesus não é tudo que precisamos, Jesus é tudo que nós temos. Única salvação. Quem lê entenda. O verdadeiro cristão diria assim, palavras de Paul Washer também: eu preferia estar no inferno com Cristo do que no céu sem Cristo. Tem coisa que não precisa nem explicar, mas eu vou explicar essa daqui. Se você, amado, um dia estiver no céu com Cristo, você está abraçado com o dono dos céus e da terra. Ele tem a chave do céu e do inferno. Ele manda e desmanda, lá embaixo, lá em cima. E se você estiver no céu sem Cristo, isso é uma incoerência. Impossível, impossible, estarmos no céu sem Cristo, porque é o único caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Cristo, senão por mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se as coisas do mundo, amado, puder te completar, pense bem, você não é um cristão. Se teu esposo, sua esposa, seu trabalho, seu serviço, seu dinheiro, sua poupança, seu seguro de vida, seu filho, sua saúde, sua força física te completa, você não é um cristão. Só Cristo pode completar
verdadeiro cristão. E ele sabe, sente isso espiritualmente. Por isso está aí um quesito para ser analisado, para ver se houve a verdadeira conversão em ti, ou se você ainda está em processo de conversão. Só Cristo. Cristo mais isso não serve. Cristo mais aquilo não serve. Only Cristo, só Cristo. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a este mundo, somos os mais miseráveis da face da terra. Ou seja, você quer Cristo para receber bênçãozinhas materiais somente? Você é miserável. Sabe por quê? O banquete que nos espera, Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus fala 3 vezes mais de inferno do que no céu. Por que você acha que ele fala tanto? Vai estar saturado de inferno no ouvido daqueles que não aceitaram. E eles no julgamento reconhecerão, dobrarão o joelho e a sua boca vai confessar: realmente foi feita justiça em mim, eu que não quis, reconheço, Pai, estou indo para o inferno justamente, beleza e bondade nenhuma houve em mim, eu não aceitei o único justificador, que o justificador mandou para mim, que é Deus em Cristo Jesus. Então, amados, é isso que eu gostaria de passar para todos hoje. É um prazer estar falando com todos aqui da palavra do nosso Senhor, e eu vou sempre repetir. Vamos andando de fé em fé, que é o único segredo de mantermos o nosso seguro de vida vigente, para um dia, quando Cristo vir, ou quando nós formos a Ele, de termos a certeza que julgamento não há para o salvo. Cristo já foi julgado, eu já fui julgado com Cristo na cruz. Amém, amém. A paz do nosso Senhor esteja com todos vós. Amém.